acho que, assim, para mim, o lado mais bonito da gente ter oportunidade de ter essa comunidade, né, viver o que a gente está vivendo agora, é exatamente ter o privilégio, para mim é um privilégio, de continuar exercendo esse ministério pastoral, né? E eu acho que é difícil você viver uma lógica contrária à lógica, né, corrente, né? Que é ser agressivo, que é discutir, né, partir para o embate. E não é fácil, né? Ai, que lindo, tudo flores. Não, não é tão simples, né? Mas eu acho que nós que cremos em Cristo, que cremos no amor de Cristo, a gente acho que sempre luta contra, né, a corrente do ódio, né? E se ele não mora no nosso coração, se a gente não consegue pelo menos repartir um pouco, então se o amor de Cristo não me transforma, como eu posso repartir alguma coisa com alguém, né? Então eu tento de alguma maneira, né, eu acho que tem uma música que eu gosto de um cantor chamado Josh Garrels, que ele fala que nós somos as mãos de Cristo, né, na terra porque ele não está mais aqui. E eu levo isso a sério, sabe? Eu acho que muitas vezes na minha vida eu já me senti sozinha e uma pessoa foi a voz de Cristo, a mão de Cristo, o abraço de Cristo. Então eu acho que é o nosso privilégio, o nosso dever também de alguma maneira continuar essa missão, né, de sermos essa extensão de Cristo na terra e distribuirmos na nossa limitação, né? Talvez, poxa, sei lá, que bobeira, um comentário no Twitter bondoso, um abraço, ouvir a história de alguém, ou às vezes são coisas pequenas, mas que individualmente fazem muita diferença. E no fundo é o que todo mundo precisa, né? Acho que até depois da pandemia, com o isolamento, a gente sentiu que é essa ausência do contato, né? Da atenção. Então, de alguma forma, na minha esfera, eu tento fazer disso o meu testemunho, né? O meu ministério. Eu não acho que eu tenho o dom de pregar lá na frente, eu deixo isso para ele. Mas o que eu posso fazer? O que na minha esfera eu posso fazer? Eu posso dar um abraço, posso ouvir a história de alguém, posso falar palavras de apreço, né, de reconhecimento. Então eu vou tentar na minha esfera ser dessa maneira, de alguma forma, uma missionária ou fazer o meu ministério dessa maneira. A gente, assim, não é que a gente é bonzinho naturalmente, a gente não é, né? Quando vem um ataque, ou o que mais me irrita, aquele passivo-agressivo, sabe? Sim. Esse tipo de comentário mexe com a gente fica nervoso na hora. E aí eu indico 3 coisas para todo mundo, né? Um bom casamento, porque aí a gente, um fala para o outro, a gente descarrega a nossa tensão, nosso estresse um para o outro. Um bom grupo de amigos, porque a gente também, né? A gente tem um grupo da terceira margem lá, que a gente fica desabafando constantemente um para o outro das coisas que acontecem, e uma boa terapeuta, né? Ou um bom terapeuta, para te ajudar também a lidar com esse processo. E, cara, minha terapia muitas vezes foi desabafar xingando, xingo, falo, e depois você termina assim... Porque as pessoas não são culpadas pelo seu mau dia, não são culpadas pelas suas dores, não são culpadas pelo que você viveu de ruim, nem pelos comentários passivo-agressivos. E elas também estão vivendo problemas, elas também estão vivendo estresses, elas também estão vivendo derrotas, e você não sabe quais são as derrotas delas e nem a magnitude das derrotas delas. Então, a pessoa, né, um exemplo hipotético, a pessoa perdeu a mãe ou perdeu o pai com 6, 7 anos, nunca fez terapia porque não tem condições financeiras, cresceu tendo que sustentar a casa, tem um subemprego, foi chifrado ou chifrada, tem filho, o cara não paga a pensão, ou a mulher fugiu com o filho, o cara não vê o filho. Ele desconta muitas vezes na internet. Onde é que ele desconta? No pastor, que falou um negócio que ele não concorda, desconta no jornalista, ou em alguém, ou no político, etc. e tal. E o seu primeiro instinto é reagir na pancada. Entendeu? Não, vou devolver. Mas, cara, e o que ela está passando? E o que ela está vivendo? Você não sabe. Como ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que o Felipe está vivendo, o que a Vanessa está vivendo. Porque essa galera da música sofre um hate gigantesco há muito mais tempo do que eu sofro, por exemplo. Então, a gente tem que dar esse desconto e tentar falar assim, cara, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? Como é que eu vou me portar nessa situação para não aumentar o ódio e terminar esse ciclo de ódio? Esse ciclo de ódio precisa terminar em mim. Então a pessoa vem com ódio e eu vou... A minha primeira reação, a Vanessa sabe, minha primeira reação é
É a raiva, é a ira. E aí falo para ela, não, calma, não sei o que lá. Aí eu, mas o que você acha? Não, vamos pensar, vamos dormir sobre isso, amanhã a gente fala e tal. E aí as coisas vão se acalmando e tal. Não foi tão ruim, não foi um ataque tão ruim. Coitada da pessoa, deixa ela lá, vamos ignorar e tal. E foi um processo que a gente passou, né, de devolver na mesma moeda muito forte, né? Então eu lembro que vários advogados ficaram, tem que processar, o que você sofreu foi abuso moral, assédio moral e tal, e foi público, você tem que fazer alguma coisa, processo. Falei, cara, eu não posso devolver na mesma moeda, entendeu? Eu não posso. O ciclo de violência precisa terminar em mim, entendeu? Então uma das coisas que eu faço constantemente, e a Vanessa foi uma pessoa que me aconselhou bastante isso, cara, te agrediu, te atacou, ignora, toca o barco e tal. Atacou de novo, bloqueia. Bloqueia, porque você não é obrigado a ficar lendo ataques e ódio, entendeu? Mas nunca devolve. Então, a nossa experiência, né, como casal, eu sei que a Suzane aconselha muito Valente também. A Suzane é um poço de sabedoria e amor também. Então, o conselho da Vanessa e da Suzane é sempre, não, calma. E isso ajuda muito a gente, nós dois, a gente é muito impulsivo, eu e o Valente. Então a gente, né, tem essa sorte de termos companheiras ao nosso lado que seguram a nossa onda muito na nossa impulsividade. Isso é muito maluco, cara, porque a gente nunca imaginava que a nossa amizade fosse se estreitar tanto de 4 anos para cá, digamos assim, né? 4, 5 anos para cá. Ele não imaginava. Eu não imaginava, porque, cara, eu não vou dar moral pro Edson, né? Mas eu era fanzaço dele já há muito tempo, enfim. E aí, cara, mas eu tenho uma admiração por essa família aqui, já vem de tempo, mas aí depois eu falo. Mas assim, quando a gente foi estreitando mais ainda o relacionamento, a amizade, estar um na casa do outro o tempo inteiro, eu comecei a perceber o tanto que a Suzane é parecida com a Vanessa no temperamento, cara. Como elas são parecidas, assim, tipo, de ouvir, ficar analisando, tipo, a minha esposa é aquela pessoa que você fala alguma coisa para ela, você não sabe se ela concordou ou discordou. Você não sabe. Ela olha, ouve você e tal. E aí você fala, ou feliz, ou triste e tal, ela pondera, ela fica assim, ó, na cabeça dela. E é muito louco porque isso já fez ela sofrer muito também, né? Tipo, porque ela é uma pessoa que atrai também abusadores, né? Um abusador, uma pessoa que abusa emocionalmente de outra pessoa, ela às vezes identifica determinadas fragilidades e ela perpetua aquilo. Então a Suzane é sempre a pessoa que você vai fazer uma coisa contra ela, ela vai absorver, vai ficar na dela, vai pensar, vai ver o que vai fazer e tal. E eu sou o cara oposto, faz um negócio contra mim, eu respondo, eu falo e tal, não sei o quê, né? E é legal, porque no casamento você vai equilibrando um pouco isso, né? Você vai descobrindo que teria sido uma saída muito melhor se você tivesse ficado quieto. E ela também vai descobrindo que teria sido uma saída muito melhor se ela tivesse falado imediatamente ou se posicionado, né? Mas, invariavelmente, eu tendo a acreditar que eu seria um ser humano melhor se eu fosse mais parecido com ela. Cara, a Suzane, ela tem um talento inacreditável que, assim, o Felipe, ele gosta de push the boundaries, ele gosta de desafiar os limites, né? E, às vezes ele fala uns absurdos, assim, e a galera fica olhando assim, a Suzane, ela não muda a cara. Ela tá sempre assim, ó. Olhando. E aí ela não reprova, ela nunca reprova, ela nunca fala, para amor, não fala assim e tal, ela sempre fica assim, e depois no carro ela fala, mas na hora ela tá sempre assim. Mesmo porque tem um montão de quilômetros, né? E até porque, se eu perguntar o que ela achou na hora, ela vai falar assim, eu acho que você tá ficando louco. Ela fala assim, eu acho que você não tá normal, cara, não é possível. Então eu nem pergunto opinião, entendeu? Eu falo o que eu quero e deixo quieto. Depois sofre as consequências. Paulo Márcio mandou aqui no Superchat. Obrigado, Paulo Márcio. Um forte abraço em todos e um especial para o Edson Nunes, aqui em Conhecendo o Congresso Conversas Pastorais, né, Babi? Ele é muito atencioso. Sou valeu. De Petrópolis. E é muito bom acompanhar você. Aí. O Cláudio Malafaia, esse é Malafaia dos bons, diz que tem muito mais Malafaia dos bons do que, né, aquele outro. Então é bom que fique claro. Cláudio, um abraço. Uma noite especial, inspiradora. Super abraço a todos.
O Eliardo mandou outro. Temos que falar da transparência que o pastor Edson popularizou a Nova Semente e todos começaram a se perguntar: por que não é assim na igreja onde eu frequento? Cara, dinheiro é uma parada séria, né, bicho? A gente cresce ouvindo isso, né? E igreja tem um negócio assim, né? Você cresce com... Quem é religioso cresce ouvindo que tem que devolver para Deus o que é de Deus. E tá certo, é dízimo, etc e tal. E tem que dar, tem que ser generoso, etc. Então a galera dá e dá liberalmente, né? Na maior parte das comunidades a galera dá dinheiro de maneira liberal. Às vezes tira de uma refeição que podia ter tomado a mais, de um brinquedo que podia ter comprado para o filho, para dar para a igreja. E, cara, é o mínimo que você pode fazer é ser transparente, né? O mínimo que você pode fazer é dizer onde você está gastando e para onde vai, né? Então, para mim não é nenhum mérito meu. Tipo, para mim isso deveria ser o básico, né? Enfim, eu não sei se tem algum mérito nisso no que eu faço. Eu acho que é o básico do básico. Você está dando o seu dinheiro, ok, é para Deus, é para a obra de Deus e tal, mas você tem que saber no que está sendo usado, né? Se os pastores estão vivendo dignamente ou se eles estão abusando do dinheiro que é dado, né? Como diz Zacarias lá, são pastores que estão tosqueando as ovelhas e tal. Ou se eles estão vivendo de uma maneira honesta, né? Eu não estou defendendo o voto de pobreza para ninguém, mas, cara, você tem gente na sua igreja que muitas vezes não tem o que comer. E você está vivendo no luxo, entendeu? Então, acho que isso daí tem que estar claro para todo mundo como funciona, para onde vai o dinheiro, como as coisas são administradas, sem nenhum tipo de ostentação e honestamente, né? E um dinheiro razoável do seu orçamento tem que ser para ação social. Isso para mim é o mínimo que você tem que fazer. Acho que estimula até a responsabilidade, né? Porque quando você tem que mostrar, né? Você já toma, opa, eu vou ter que mostrar, então eu vou ter que fazer uma coisa aqui mais certinha, né? Toma freio, né? Exatamente. Então tem que tomar um cuidado maior. Então eu acho que também tem um efeito colateral positivo, né? De criar uma responsabilização pelo que você faz, né, com os recursos, né? Cara, e ninguém deveria virar pastor para ser rico, né? Porque você virar pastor para ser rico não faz o menor sentido, né? Não faz nenhum sentido. Foi até engraçado porque eu não vou mencionar o nome nem nada, mas ele vai saber, um querido que ajuda a gente na parte financeira, né? Um dos líderes lá da parte financeira, foi uma das coisas que ele falou para mim, falou assim: cara, igreja dá dinheiro. Eu vou com você, ok, mas eu preciso primeiro saber como vai ser a administração do dinheiro. E ele já tinha trabalhado comigo antes. Ele falou: você vai manter aquele espírito ou vai ser diferente? Eu falei: não, vou manter o mesmo espírito e, pelo contrário, vou ser até mais austero do que eu era. Porque agora não tem um guarda-chuva institucional em cima. A instituição agora, tipo, somos nós. Né? E quando eu falei isso, eu falei assim: não, então conta comigo. Porque ele é extremamente sério com dinheiro. Isso é um cara que eu admiro profundamente. O Felipe conhece, a Vanessa também. Ele é extremamente sério com dinheiro. E isso para ele era uma coisa importante, entendeu? Vai manter a transparência, a gente vai continuar e tal. Eu falei: não, vamos, então conta comigo. E foi louco porque quando a gente começou a amadurecer a ideia de realmente criar uma comunidade religiosa e tal, e trazer as pessoas, a primeira coisa que a gente conversava era: cara, mas eu tenho problema, como é que vai ser dinheiro, cara? Dinheiro. Porque meu problema não é a falta de dinheiro ou o excesso de... O problema não é esse, o problema é como a gente vai lidar com isso, porque hoje a gente tem administrador que lida com isso e a gente se desonera disso, de certa forma, né? Então, quando o recurso fica todo aqui, como que você lida com ele, né? Como, assim, lógico, transparência e tal, tudo isso, mas existem outras camadas de gestão e de organização do recurso que a gente tinha muito medo, né? Cara, como é que vai ser, né? E aí um dos pontos que foram fundamentais, assim, acho que existe muita gente competente, muita gente boa, bem intencionada e tal, mas quando você já trabalha com alguém que você sabe o resultado e que você pode confiar no que essa pessoa faz, quando essa pessoa titubeia se vem com você ou não, você treme a perna, né, cara? E eu me lembro que na época o nosso amigo, a gente não vai falar o nome dele que vai ficar morrendo de raiva se a gente falar, entendeu? Então deixa ele quietinho lá, mas assim... E é um cara também da área financeira, ele é muito competente. Então, na época, a gente falava assim: cara, mas se não vier, bicho, putz, cara, que agora, bicho, agora e tal. Eu me lembro que na época, quando a Edson falou: cara, ele tá com a gente e tal, foi um refrigério, assim, saber que tem alguém competente da área e que tem uma conduta extremamente ética quando o assunto é dinheiro, né? Porque a gente morria de medo disso. Porque a gente ainda morre, né, cara? Porque dinheiro é uma parada que
é uma tentação para todo mundo, né, cara? Então você tem que viver, você tem que criar um monte de governanças dentro da comunidade para que a responsabilidade financeira não seja de uma pessoa e que, principalmente, não seja do pastor. Né? Porque, ok, o pastor tem uma visão pastoral, isso é bonito, tal, mas o pastor também tem o bolso dele, né, bicho? E, na verdade, as pessoas, a maior parte das pessoas, elas contribuem por causa do pastor, por causa da música, mas e as outras coisas da comunidade? Elas precisam andar também. Então, eu acho que precisa ter uma equipe, a gente tem uma equipe muito boa, muito sólida, e extremamente transparente, tá? As coisas são administradas com bastante cuidado, com bastante cautela, e até agora no início é pouca coisa, mas pro início tá maravilhosamente bem, né? Nós temos visto, você coloca no YouTube e a gente vê.